Fala galera, bem-vindos ao canal. Hoje é dia de falar de um dos filmes mais eletrizantes e é claro que eu estou falando da franquia Missão Impossível, porque a saga continua e hoje eu vou conversar com vocês sobre Missão Impossível Protocolo Fantasma, filme lançado lá em 2011, dirigido por Brad Bird. Esse filme redefiniu o nível de ação e adrenalina da saga Missão Impossível. Eu vou trazer aqui algumas sequências, vou falar aqui com vocês sobre algumas sequências que foram de tirar o fôlego e, claro, um novo desafio que Ethan Hunt teve que enfrentar. Então vamos mergulhar nessa trama, algumas curiosidades e, claro, falar das cenas mais icônicas desse longa. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e vem comigo, porque Missão Impossível Protocolo Fantasma é o filme que marca o retorno de Tom Cruise como Ethan Hunt após um recesso de 6 anos depois, praticamente 6 anos depois do terceiro filme. Ethan Hunt volta aos cinemas e agora dessa vez a coisa tá séria para Ethan Hunt e sua equipe, porque eles são desautorizados pelo governo após um ataque à sede do Kremlin. Com isso, o grupo precisa operar sem apoio oficial da IMF e impedir que o vilão da vez, o vilão Hendrix, interpretado aqui pelo saudoso Michael Nyqvist, inicie uma guerra entre Estados Unidos e Rússia. Então esse filme traz um tom mais desesperador do que os anteriores. Ele também traz um filme e que mostra pela primeira vez Ethan Hunt sem muitos recursos de suporte oficial da IMF. É o primeiro filme que o Ethan Hunt realmente não tem suporte nenhum mais da IMF. E é claro, a sua equipe eles precisam ainda ser mais engenhosos e, claro, muito eficientes para salvar o mundo dessa vez, porque além disso, é o primeiro filme que introduz o Benji como um agente de campo. Isso é muito importante. O Benji já tinha aparecido lá em Missão Impossível 3, mas aqui é o primeiro que ele aparece como já personagem, um agente de campo ali, trazendo novos rostos como Jenny Carter, interpretado pela Paula Patton, e o William Brandt, interpretado por Jeremy Renner. São as novas adições aqui para a franquia. Bom, curiosidades sobre o filme. Agora vamos falar sobre as curiosidades que tornam o Protocolo Fantasma ainda mais especial. Bom, Brad Bird no comando, é o diretor desse filme. Esse foi o primeiro filme em live action do Brad Bird, que até então ele só era conhecido por dirigir animações como Os Incríveis e O Gigante de Ferro. A sua abordagem nesse filme ela traz um ritmo dinâmico e envolvente para o filme. Tom Cruise sem dublês, logicamente, mais uma vez a gente tem Tom Cruise sem o uso de dublê em todas as cenas de ação. E claro, ele dispensou, e realizou a perigosa sequência da escalada no Burj Khalifa por conta própria. Ele realmente fez aquelas cenas. O homem não para, o homem é incansável e ele adora uma adrenalina. Isso está muito evidente. E você que é fã da franquia Missão Impossível sabe muito bem que eu estou falando, que Tom Cruise se amarra em altura, em lugares altos. Ele usou cabos de segurança, mas estava realmente pendurado naquele prédio a mais de 800 metros de altura. Gente, realiza a cena, se imagina no lugar de Tom Cruise. Que loucura! Eu tenho medo de altura, não sei vocês, mas imagina você estar a mais de 800 metros de altura. Sensacional, Tom Cruise realmente, palmas para ele, ele merece. E mais, esse filme ele foi pensado e filmado em IMAX. Diferente dos filmes anteriores, Protocolo Fantasma foi o primeiro filme da franquia Missão Impossível gravado com câmeras IMAX, o que deixou as cenas de ação ainda mais impactantes e, claro, trazendo mais realismo para as cenas insanas de ação em que Ethan Hunt se mete, porque o Ethan Hunt adora uma ação,
E claro, esse filme ele marca o retorno de Ethan Hunt, considerando, aí vem uma grande curiosidade da franquia, porque Missão Impossível Protocolo Fantasma, ele originalmente iria ser um filme que seria um reboot da franquia, com o ator Jeremy Renner assumindo como protagonista, mas conforme o sucesso de Protocolo Fantasma aconteceu, o Tom Cruise, claro, garantiu que continuaria no filme, mas esse filme, Protocolo Fantasma, ele foi pensado como uma passagem de bastão para o personagem de Jeremy Renner. Então, sim, meus amigos e minhas amigas, por muito pouco, Jeremy Renner quase virou o protagonista da franquia Missão Impossível. Bom, as cenas mais marcantes desse filme, é claro, entregou cenas de ação insanas, e eu quero falar de você com uma delas, que é claro a escalada no Burj Khalifa, um dos edifícios mais altos do mundo. Sem dúvida, essa é a cena mais icônica desse filme e uma das mais icônicas do cinema de ação. Ethan Hunt precisa escalar o prédio mais alto do mundo com luvas especiais que param de funcionar no meio da missão. Gente, que loucura! Quando assisti esse filme pela primeira vez, é de arrepiar essa cena. A explosão do Kremlin também é o momento que define o tom que esse filme vai seguir. Ethan e Benji tentam ali invadir o Kremlin, mas são surpreendidos por uma explosão massiva, e aí que coloca a IMF em total descrédito. E claro, a cena da perseguição na tempestade de areia, uma sequência intensa em que Ethan Hunt precisa correr contra o tempo para capturar o Hendrix, o vilão do filme, em meio a uma tempestade caótica. E claro, não poderia faltar, não poderia deixar de falar dessa cena, gente, que é a batalha no estacionamento automatizado, onde o clímax do filme traz uma luta sensacional entre Ethan e Hendrix dentro de um complexo de estacionamento futurista. Isso é muito bacana, essa cena é muito legal. Bom, pontos positivos e negativos desse filme. Bom, os pontos positivos, claro, são as cenas de ação de alto nível, a direção dinâmica e bem elaborada de Brad Bird, a equipe da IMF ser bem desenvolvida aqui, eu gostei bastante dessa equipe. Apesar desse filme não ser o meu filme favorito da franquia, mas eu tenho que admitir os pontos positivos. E claro, um vilão com uma motivação clara e perigosa, isso também é interessante. Já os pontos negativos, algumas subtramas poderiam ser mais exploradas, o Hendrix poderia ter sido um vilão mais carismático, também poderia ser explorado muito mais sobre o vilão, mas no geral, Missão Impossível Protocolo Fantasma é um dos melhores filmes da franquia, considerado por muitos. Eu não considero um dos melhores da franquia, mas eu admito que é um filme muito bom, e por isso eu dou nota 7,5 para ele. Ele trouxe um novo nível de ação, consolidou Tom Cruise como um dos maiores nomes do cinema e preparou o terreno para as sequências épicas que viriam depois. Então deixa aí nos comentários qual a sua cena favorita de Missão Impossível Protocolo Fantasma. Eu acho que muitos vão dizer que é a do Burj Khalifa, com certeza. Deixe suas opiniões aí nos comentários, não se esqueça de curtir o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações, mais conteúdos sobre cinema e cultura geek. A gente se vê no próximo vídeo, fique com Deus e até a próxima, um forte abraço. Preciso que você confie em mim. Uma última vez.